posso crer no amanhã, porque enche essa sala com a tua adoração, querido. Enche a sala com a tua adoração. Faça o teu culto racional ao Senhor nessa noite. A minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei. Vamos, igreja. Desperta tu que dormes, diz o Senhor. Está nas mãos. Isso. Comece a ecoar essa sala com a tua voz. Deus, Ele não se movimenta, Ele não responde a palavras, mas Ele responde a atitudes, a ações. Por isso é que Ele disse para Pedro, por isso é que Ele disse a Pedro: o que você fizer aqui, o que você fizer aqui, será ligado nos céus. Ele precisa da sua atitude, para que as compostas dos céus abram e se derramam sobre ti. Então movimente-se, comece a falar com Ele, comece a contar a Ele tudo aquilo que você sente nesse momento. Se está angustiado, fale. Se está triste, fale. Se está alegre, fale. Nós estamos propício a um lugar propício. É esse o tempo, é essa hora que Ele busca verdadeiramente adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É no tempo como esse que o Senhor busca os seus verdadeiros adoradores. Paulo diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Alegre-se na esperança, seja pacientes na tribulação e perseverantes na oração. É ou não é o momento propício para que você adore, para que você clame? Ele é seu melhor amigo. O Espírito Santo de Deus está aqui por causa que você está aqui. Não se contente só em saber que o Espírito Santo está aqui, mas se manifeste junto a dele, se manifeste junto com ele. O louvor irá parar. Você não precisa de canção, você não precisa de uma bateria. Hoje nem temos baterista. Você não precisa de um teclado. Você não precisa que o Telmo cante para te motivar a adorar. Sinta-se na sua casa. O teu pai está aqui. O teu Abba está aqui. Comece a chamar: papai. Comece a dizer que Ele é lindo. Comece a dizer que Ele é bom. Senhor, sem Ti nada somos, Deus. Sem Ti estávamos perdidos. Sem Ti nós não nos encontramos, Jesus. Tu és o nosso centro. Tu és o nosso referencial.
Por isso estamos aqui hoje, Deus, para que 1, 2 ou 3, ou toda a tua noiva, sinta o maná que o Senhor tem para libertar sobre nós. Querido, a maior promessa de Deus, foi quando Ele falou: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estaria. É promessa. Se manifeste com Ele, se manifeste nele. Não necessite que alguém te motive, pelo amor de Deus. Sabe, essa pessoa que há dentro de você aí é você mesmo. É aí que você tem que vencer. Rompe as barreiras do seu limite. Adorar a Deus é uma coisa louca, porque nós falamos com a pessoa a qual nós não vemos, mas nós sentimos. Nós sentimos. Nós o abraçamos. E um com Ele somos um só. Amém? Vocês estão aqui comigo? Já subiram? Não, né? Então quer dizer que eu também tô de boa. Cara, quando eu entro na presença de Deus, eu sou muito chorão, muito chorão. E dá vontade de você abraçar o Espírito Santo de Deus e falar assim: olha, não me tire daqui nunca mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Quando nós realmente encontramos com Cristo, nós descobrimos que é dele que nós precisamos. Quando nós encontramos com Cristo, nós descobrimos que nem o ouro, nem a prata, nem os grandes edifícios, nem o melhor carro, nada disso nos completa. Somente a presença dele. Ele é tudo, tudo que nós devemos ter. Amém. Aleluia. Ele realmente é o grande eu sou. Amém. Amém? Pode se assentar. Cristo em nós, esperança da glória. Aleluia. Não na glória, mas da glória. Amém? A Esther falou, quando eu fui, pronto, o pastor falou assim: então ministras tu. E eu falei assim: amor, o que eu vou falar? Eu falei: já sei, Cristo em nós, esperança da glória. Ela: poxa, só falas disso, só sabes falar disso. Quando eu não falo disso, eu estou falando do legado. Por quê? Cristo tem que ser o centro sempre. Nós perdemos o nosso grande centro. Nós temos que voltar ao cristocentrismo. Amém. Vocês entendem isso? Cristocentrismo. É Ele o centro sempre. Ele está aqui. E nós estamos aqui. Mas Ele é o centro. Enquanto Ele for o centro, nós sempre somos fortificados por Ele. E Paulo fala aqui, olha: alegre-se na esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus é a nossa grande esperança. Sejam pacientes na tribulação. O que é a tribulação? Não é o corona, apesar de ser também, né? Tribulação é o mundo. Sejam pacientes, apesar que o mundo tente vos assolar, me assolar. Sejam pacientes. Eu venci o mundo.
perseverem. Em quê? Na oração. Sabe quando Paulo fala assim, ó, persevere em oração, ele está falando assim, ó, você quer conhecer a Deus, entre no teu quarto. Você que está aí em casa, está no seu quarto, top. Entra no teu quarto, busca o teu Pai em secreto. Sabe, porque só ali nós conhecemos realmente quem Deus é. Longe de todos os olhos. Cara, eu estou na igreja, estou levantando a mão, mas o meu colega do lado está me olhando. Eu fico um pouco acanhado. Eu tenho vontade de gritar, mas, pô, isso é coisa de maluco. Eu tenho vontade de chorar, mas, poxa, o bicho é chorão, hein? Por isso que Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto. Para que no meio da sociedade você seja reconhecido como um homem e mulher de Deus. Muitos hoje falam nossa, será que o anticristo está batendo aí na porta? Será que eu vou ver o anticristo? Ai, eu não quero estar aqui não. Eu não quero. Não sei vocês, mas eu não quero. Será? Será que agora? Será que agora? A igreja vai subir ou vai ficar? O que vai vir mais? O que o ano que vem tem pra gente? Será que é o tal do anticristo? Mas você já parou para pensar? Deixa esse anticristo para lá, vamos conhecer a Cristo. Realmente como Ele é. Porque quando nós estamos em Cristo, cara, DGS não fala qual é o meu destino. Apesar de termos que seguir as ordens deles. Mas eles não ditam o meu destino. O telejornal não dita o meu destino. Quando eu descobri que eu não poderia trabalhar no sábado à tarde, eu falei, poxa, foi logo quando eu estava tocando o teclado. O Telmo falou assim, Deus proverá. Lembra quando estás entrando ali no corredor? Aí eu falei, fogo. Amém. Amém, né, Deus? Amém. Deus proverá. Tá bem. Mas sabe quando você faz quase a semana toda da sua produtividade, num sábado? Eu falei, Jesus da glória. Cristo em mim é a esperança da glória. Amém. Foi uma das melhores semanas. Amém. E amanhã já está transbordando. Aleluia. Amanhã. Porque não é a DGS que comanda a minha vida, não é o governo que comanda a minha vida. O meu governador se chama Jesus Cristo. Amém. Entende? Quando a tua fé, é como os montes de Sião que não se abalam. Cara, você pode passar a guerra aí dando glória a Deus. Literalmente dando glória a Deus. Você fica apreensivo? Fica, porque você é humano. Você fica com medo? Fica, porque você é humano. Mas você tem uma coisa que une ao Papai do céu. Espírito. Espírito. E esse Espírito nos conecta com o Espírito Santo de Deus, que é o Deus vivo na terra. Você já parou para pensar que Deus está na terra? Você já parou para pensar que Deus, Ele está aqui por causa de você? E Ele é Pai. A palavra diz assim, ó, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho. Quem que é mãe aqui? Levante a mão, pelo amor de Deus, quem que é mãe? É difícil esquecer de um filho, né? Ainda que você esqueça, Deus fala assim, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de ti. Então, nós temos que ter essa convicção que Jesus, quando Ele é o centro, quando Ele está em nós, há esperança no meio da Covid-19. Amém. É a esperança da glória. Eu e o Tó estávamos falando sobre apostasia. Cara, e ele falou uma coisa que realmente impactou e falou assim, poxa, isso
a fichinha virou. Ele falou assim, cara, a apostasia não está no mundo. O mundo já é do maligno. O que ela vai estar lá fazendo? A falta de fé, as atrocidades que o mundo hoje tem feito. Aquilo já é dele. Infelizmente, a apostasia está aqui dentro. Infelizmente, a apostasia está aqui dentro. Por quê? Nós olhamos muito telejornal. Não estou condenando você que lê telejornal, pelo amor de Deus. Entenda uma coisa. Só coisas para você ficar com muito medo. Qual foi a notícia mais esperançosa que o telejornal te disse nos últimos 8 meses? Uma vacina antes do Natal, que 90%, mas que ainda não pode liberar. Mas todos os dias você tem a possibilidade de ver esperança viva dentro de você. Amém. Se você se intitula crente e não lê isso, cara, não vale a pena. Infelizmente, não vale a pena. Porque você não sabe quem que é realmente o Deus que você serve. Jó fala uma coisa que eu conhecia só de ouvir falar. Mas hoje eu te conheço porque eu caminhei contigo. Yeah. Tem toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Ninguém? Já? Quem que era Alexandre o Grande, Théo? Foi ele que dirigiu todo. Após a queda do Império Romano, foi ele que conquistou o Império. É o bichão da Pérsia. Era o camarada. O grande conquistador. Eu acho que podemos dizer que ele foi o maior conquistador. Né? E ele, quando ele vai morrer, ele chama 3 ministros e fala assim: cheguei, meus compadres. Eu vou fazer 3 pedidos para vocês. Primeiro, eu quero que os médicos estejam do lado do meu caixão. Tá bem? Você manda, a gente obedece. Segundo, eu quero que vocês espalhem todos os meus tesouros lindos pelos caminhos. Tá bem, a gente obedece, porque ainda assim tu é o cara. Apesar de morrer, tu é o cara. Terceiro, eu quero que vocês me enterram e deixem a minha mão ali pro lado de fora. Por quê? Ele entendeu que nenhum médico tem poder sobre a morte. Nenhum médico tem poder sobre a morte. Segundo, ele entendeu que também dessa vida ele não leva. Terceiro, eu vim no mundo sem nada e parto para o outro sem nada também. Moral da história: a única coisa que nós temos de mais valioso se chama tempo. E onde você e eu temos depositado o nosso tempo? Qual tempo, quando você não está trabalhando, você não está estudando, o que você faz com esse tempo? O tempo, ele é o único, digamos assim, ele é o único requisito que vai fazer com que no céu nós tenhamos grandes coisas. Ou esse tempo também vai fazer com que nós nem sequer iremos ao céu. O que nós temos feito com o nosso tempo? Você tem sido esperança para alguém?
Você tem sido a alegria de alguém. Você tem gastado o teu tempo a incentivar alguém. Você tem gastado esse teu tempo a ser boas novas a alguém. Precisamos entender que apesar de toda agitação, Jesus caminhou sobre as águas. Apesar de toda agitação, Pedro confiou e andou sobre as águas. É o tempo de nós tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E o que é isso, Ricardo? O que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas? Jesus ser o centro. Jesus ser o centro. Precisamos atraí-lo novamente e falar: Senhor, você ser um centro. Apesar de toda essa agitação que está aí fora, eu irei caminhar sobre as águas, porque tu estás comigo e tu és o centro. Pronto, acabou. Quando você se converte, Paulo fala assim: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive. Vive em mim. E por que você ainda insiste com o teu velho eu? Você comandar a tua vida. Isso eu falo para mim também. Por vezes nós não deixamos que Jesus tome posse daquilo que Ele tem por direito, que Ele conquistou na cruz, e simplesmente contentamos a viver com um pouco de um arrepio, com um pouco de uma lágrima que se escorre. Jesus é plenitude de vida. Amém. Se você não for apaixonado por esse Jesus, eu ia falar cara, mas eu prometi que eu ia mudar um pouco a minha linguagem. Se você não for apaixonado por Jesus, eu te convido a conhecer Jesus. Eu te convido a se mergulhar em Jesus. Jesus, Ele é tão lindo que Ele fala assim: eu não vejo se você é alto, se você é magro, se você é gordo, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo. Eu te amo pelo aquilo que tu és. Eu te amo pelo aquilo que tu és, mesmo você sendo totalmente falho. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Ele é a tua maior esperança. Eu quero dizer que Ele é a tua maior perseverança. Por que Ele é a minha maior perseverança? Porque Ele não desiste de mim nunca. Feche seus olhos por um minuto. Pensa na pessoa mais importante para você hoje. E se essa pessoa morresse hoje? Eu sonhei que meu pai tinha morrido. Continua com os olhos fechados. Semana passada eu sonhei que meu pai tinha morrido. Acordei em prantos, cara. Chorando compulsivamente. Falei: o que eu vou fazer? Mas e se eu te disser que houve uma pessoa tão importante, que por mais de 2 quilômetros, ele sofreu, por mais de 2 quilômetros, com uma madeira, 30 quilos ali aproximadamente, chicoteado, cuspido, apedrejado. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou.
Abre seus olhos. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele não se conteve. E ele falou assim: olha, eu já não habito mais em templos feitos por mãos de homens. Estou farto. Estou farto da religiosidade. Estou farto de dizer aquilo que eu posso e não devo e como eu vou fazer. Estou farto disso. Ele escolheu viver dentro de você. Ele escolheu viver aí dentro. Por que dentro? Que é de dentro para fora que as coisas se mudam. Você por fora pode ser lindo, mas só sabe Deus quando você se deita. O vazio e a escuridão que você é. Por isso Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Ele reacende a chama, Ele reacende a paixão. Porque quando você olha para uma pessoa totalmente diferente de ti, você a ama. Não digo só de homem para mulher, mas digo de irmão, de amor fraternal. E você fala assim: cara, eu vou te ajudar independentemente daquilo que você fez ou deixou de fazer. Conte comigo. Instagram, semana passada, tocou uma mensagem e uma esposa falou assim: olha, meu marido está sozinho em Portugal. Ele não tem amigos. Nós viemos para cá como todo imigrante. Você como imigrante, ela falando para mim, sabe como é. Mas meu marido viu alguma coisa em você. Ele achou você legal. Fomos algumas vezes na igreja. Renato, um beijo, tá? É para você aí, querido. E eu falei assim: cara, se não é o Espírito Santo em mim, não é mais ninguém. Porque por vezes eu tenho a cara tão fechada que até a minha mulher tem medo de olhar para mim. Mas o Espírito Santo nos traz um brilho totalmente diferente. Se Cristo não te fazer diferença em ti, querido, Ele vai fazer hoje. Você vai brilhar no meio da escuridão. Você vai ser o sal para temperar a vida de alguém. Cristo em nós é a esperança da glória no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na roda dos nossos amigos. Pensa em 5 amigos aí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pensou? Você é a média desses 5 amigos a qual você anda. Esses amigos, quem são esses amigos? O que você está ditando na vida deles? Ou eles ditam na sua? Cristo nos chamou para ser referência. Cristo nos chamou para ser influenciadores. Influencer. Eu acho que quando Deus estava pensando na internet, deu ali o influencer, era para a gente. Não era ali para aqueles caras que tiram fotos bonitas, meninas que fazem maquiagem. Nós temos que ser influenciadores. Nós temos que ser realmente o brilho do Espírito Santo de Deus. As pessoas têm que olhar para a gente e falar assim: cara, eu preciso desabafar contigo. Já aconteceu isso com você? Uma vez eu estava viajando 1.000 quilômetros no Brasil. 1.000 quilômetros. E eu sabia que uma pessoa que estava comigo precisava desabafar. E eu falei: então vem comigo. 500 para ir, 500 para voltar, no mesmo dia. Aí ele sentou, era meu primo, o Doug. Ele sentou, mas eu sabia que ele estava angustiado, não
o saber. Às vezes a gente sabe que a pessoa está angustiada, né? Mas eu sabia no mundo espiritual. Não, gente, eu não sou o santo, tá? Assim, quero ser, mas ainda não sou. Mas às vezes você tem esse discernimento. E eu soube que ele estava precisando ali descarregar, sabe? Então, ele começou a falar. E eu falei, meu Deus do céu, eu pensei que era pouca coisa, não era tanta coisa assim. E agora, o que eu falo? Eu no meu interior. Deus falou assim, você só vai escutar. Quantas pessoas aos nossos lados precisam dos nossos ouvidos? Ela precisa mais dessas duas coisas que estão aqui do que isso aqui. As pessoas precisam mais dos seus ouvidos do que da sua boca. Nós temos tendência em matar pessoas com aquilo que sai das nossas bocas. Mas quando nós ouvimos, a pessoa se sente importante. Passei. Vou voltar. Abram comigo em Colossenses 1, por favor. Colossenses sempre foge da minha Bíblia, velho, não sei porquê. Abriram? Não precisa polir, não. Obrigado. Vou ler, tá bem? Posso ler? Gente, fala comigo. Pode. Tá aí? Colossenses 1,15. Diz assim: Cristo é a imagem do Deus vivo. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Na verdade, foi através dele que Deus criou tudo o que há nos céus e sobre a terra. Tudo que vê e o que não se vê, até os governantes, as autoridades e os que têm o poder e a força. Tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo. Antes que tudo tivesse sido criado, ele já tinha existência e todo o universo se manteve à graça dele. Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. E o princípio, a fonte entre os mortos, consequentemente o primeiro em tudo e sobre todas as coisas. Porque Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo, e por ele Deus reconciliou todas as coisas consigo mesmo. Cristo estabeleceu a paz com tudo que existe na terra e no céu, por meio do seu sangue derramado na cruz. Portanto, também estão incluídos nessa obra de reconciliação você. Portanto, também estão incluídos nessa obra de reconciliação. Quem? Fala eu. Eu sou importante. Até eram seus inimigos nos vossos pensamentos e nas vossas más obras. Contudo, agora Deus tornou-vos seus amigos. Fala assim, Deus é meu amigo. Deus é meu amigo. Deus é meu camarada. Deus é meu camarada. É meu brother. Isso, gente. Através da morte de Cristo. E agora podem apresentar-se santos perante a Deus, sem culpa alguma. Entende que Jesus, ele é o elo de ligação entre você e o Supremo. Vocês entendem a importância desse Jesus? Vocês entendem que Ele em nós é a esperança da glória, a esperança das boas novas de vida para as pessoas que não conhecem a Ele? Vocês entendem que uma criatura, quando conhece Jesus, passa a ser filho? Vocês entendem isso? Tudo é criado por Deus,
mas nem todos têm a herança de Deus. E nós, como filho, temos a herança de Deus. Mas só que nós somos filhos egoístas, infelizmente. Nós guardamos a nossa maior riqueza para nós. Mas aqui não tem filhos egoístas. Amém? Amém. Agora pula para mim lá no 27. Aos quais quis dar a conhecer toda a riqueza e a glória desse ministério entre os gentios. Quem que é os gentios? Eu e você. Jesus, ele veio para quem? Para os judeus. E quem espalhou todo o evangelho ao mundo? Os apóstolos. Mas teve um homem especial que espalhou diretamente aos gentios. Quem? Paulo. E é por causa desse Paulo que nós estamos aqui hoje. O bicho era embaçado, né, velho? Por causa dele que eu estou aqui falando com vocês hoje. Gentios, vou ler de novo para vocês entenderem. Aos quais quis dar a conhecer toda a riqueza e a glória desse ministério. Quem é a glória e a riqueza desse ministério? Jesus. A quem? A nós. Que é Cristo ocupando todo o vosso ser. E a garantia total da vida eterna, passada na glória de Deus. Que é agora a nossa esperança. Em outra versão, está lá dizendo: Cristo em nós, esperança da glória. Vocês têm que entender. Vocês precisam entender. Nós precisamos entender que Cristo tem que voltar a ser o centro das nossas ações, o centro das nossas atitudes, o centro do nosso viver. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Vocês entendem quando vocês cantam isso? Porque Ele vive. Escuta com ouvidos de ouvir. Feche os seus olhos. Porque quando nós fechamos os nossos olhos materiais, os nossos olhos carnais, nós abrimos os nossos olhos espirituais, os nossos sentidos, eles ficam mais aguçados. Então que você deixe o Espírito Santo falar. Não há, mas eu sei, eu sei que a minha vida põe a mão no seu coração. Está nas mãos do meu. Ora bem aí no teu íntimo e fala: Senhor, seja o meu centro novamente. Põe a mão no teu coração e diz: Senhor, seja em mim esperança da glória. Senhor, não quero cantar essa canção simplesmente por cantar. Eu quero entendê-la. Eu quero vivê-la. Porque Ele vive. Temor não. Seja avivado, querido. Seja avivado. Seja avivado. Essa é a boa nova do Senhor. Essa é a boa notícia do Senhor. Se você não sabe ou não ouviu falar, ouça. Jesus, Ele te ama. Jesus, Ele te ama. Ele te comprou. Agora levante-se do seu lugar. Estende as suas mãos. Comece a adorá-lo. Porque